Bom dia, galerinha, tudo bom? Mais uma aula nossa se iniciando e hoje o tema é o tema mais aguardado por vocês, que vocês me perguntam sobre ela desde o ano passado, no 8º ano, e muitos de vocês não viam a hora de conhecer e aprender mais sobre a famosa tabela periódica. Pois hoje, em nossa aula, aprenderemos sobre os elementos químicos, a classificação periódica, sobre a teoria atômica de Dalton, a representação das equações químicas e sobre a lei da conservação das massas e a lei das proporções definidas. Eu vou pedir para vocês terem um pouco de paciência, porque ao longo dos nossos slides eu vou precisar mover a minha foto, não tenho como removê-la dali e às vezes ela vai ficar um pouco na frente, então tenha um pouquinho de paciência com a prof, porque às vezes a foto vai ficar sambando, mas sou eu tentando tirar ela da frente de vocês, ok? Mas vamos que vamos começar. Bem, essa é a famosa tabela periódica. A nomenclatura, a simbologia dos elementos químicos tiveram a sua origem nos trabalhos de Lavoisier. O primeiro a organizar os elementos químicos em um formato mais próximo do que a gente tem hoje em dia foi o cientista russo Dmitry Mendeleev, em 1869, mais precisamente em 17 de fevereiro de 1869 foi que o russo Dmitry Mendeleev, quando ele adormeceu sobre a sua mesa e na manhã seguinte ele acordou e traçou linhas e colunas que mudariam para sempre a história da química. Ele foi o primeiro a organizar os elementos químicos em um formato mais semelhante do que nós temos hoje. A versão original ela possuía 63 elementos, hoje nós temos mais 118. Atualmente, as regras e nomenclaturas elas são propostas pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, vocês vão ver muito esse termo ao longo das nossas aulas. Espero que muito das nossas aulas presenciais. A tabela periódica dos elementos químicos ajudou a sistematizar e organizar o conhecimento científico e ela foi homenageada ano passado pela Organização Mundial de Saúde pelos seus 150 anos de existência. A IUPAC, então, ela informou que no dia 28 de novembro de 2016, mais 4 elementos mais recentes da tabela periódica foram inseridos, foram aprovados, que possuem seus números atômicos de 113, 115, 117 e 118. Foram totalmente adicionados à tabela periódica com aprovação de seus nomes e símbolos. O niônio, moscóvio, tenessino e oganessônio estão localizados na 7ª linha da tabela e são elementos que não existem na natureza. Alguns elementos químicos, eles são encontrados na natureza, como por exemplo, hidrogênio, carbono, oxigênio, e outros 118, eles foram criados sinteticamente, ou seja, artificialmente. E apesar de ter da tabela periódica, ela ter sido publicada em março de 1869 pela Sociedade Russa de Química, o sistema, no entanto, não foi aceito de imediato pelos outros cientistas.
Somente décadas depois de descobertas mais 3 elementos, que foram o galho em 1875, o escândio em 1879 e o germândio em 1886, que eram elementos considerados ausentes, eles foram comprovados para a teoria. Então, lá em fevereiro de 1869, Dmitri, ele traçou a nossa tabela periódica, mas a tabela periódica ela só foi aceita depois da comprovação da existência desses 3 elementos. Aí a fotinho do nosso saudoso Mendeleev. Coloquei para vocês a foto da nossa tabela periódica. É a tabela que foi apresentada para vocês no início da aula, e ela é a mais recente, cuja atualização foi feita em março desse ano. Não sei se aparece para vocês aí, mas lá no finalzinho vem escrito atualizada em 6 de março de 2020. E eu também estarei disponibilizando ela para vocês no nosso grupo, tanto ela preta e branca quanto ela colorida. Nela vocês podem visualizar os 4 novos elementos adicionados, indicados pela seta vermelha. E aí vamos entender as características da classificação periódica. Vamos lá. Mendeleev, ele classificou os elementos químicos de ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, de massa atômica, respeitando as propriedades químicas. Nós vamos ver com mais detalhes nos próximos capítulos do nosso livro. A tabela periódica apresenta todos os elementos químicos conhecidos e reconhecidos pela IUPAC. Ela é organizada, os elementos químicos, ela é organizada em colunas, que também são chamados de grupos ou famílias, e linhas, que são chamadas também de períodos ou séries. Cada elemento químico é representado por um símbolo. Às vezes, o elemento iniciará com a primeira letra do seu nome, por exemplo, o hidrogênio. Então, vai estar lá na tabela periódica com a letrinha H, carbono, com a letrinha C. Outros terão letras diferentes. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque eles são escritos, alguns nomes dos elementos, eles são escritos no grego ou no latim. Por exemplo, o fósforo, que para a gente é com F, ele é representado na tabela periódica pela letra P. O enxofre é outro exemplo, que é indicado pela letra S, entre outros. E a última característica é agrupar os elementos químicos com as propriedades semelhantes. Então, todos os elementos que têm propriedades semelhantes umas às outras, elas são agrupadas juntas. Aí eu coloquei para vocês, novamente, a foto da tabela periódica, mostrando que os grupos ou famílias, elas são representadas em linhas verticais. Então, todas essas setas laranjas mostram que os grupos e famílias são aquelas representadas nas linhas verticais. Já na horizontal, na seta que está indicando horizontalmente, estão os períodos. Então, verticalmente estão os grupos ou famílias e na horizontal estão os períodos. Elementos e átomos, a teoria atômica de Dalton.
Dalton, ele fez o primeiro modelo atômico, foi proposto por ele. Ele foi um químico e isso aconteceu lá em 1803. Em resumo, o modelo atômico de Dalton dizia que a matéria é formada por átomos que são partículas esféricas maciças, indivisíveis, elas não se dividiam e eram indestrutíveis, não podia destruir. Ele comparava os átomos como se fosse uma bola de bilhar. Segundo, todos os átomos de um mesmo elemento químico apresentam a mesma massa e as mesmas propriedades. Os átomos de elementos diferentes apresentam massas e propriedades diferentes. As substâncias que são compostas, elas são formadas por partículas contendo átomos de diferentes elementos químicos. E por último, dizia que nas transformações químicas, os átomos não são criados e nem são destruídos, mas se combinam de modo diferente, originando novas substâncias. Então tá aí a imagem de uma bola de bilhar, onde Dalton comparava a matéria dizendo que eram partículas esféricas maciças, indivisíveis e indestrutíveis, como a gente já falou no slide anterior. E ao lado dele, dessa bola de bilhar, tem uma foto de como era representado os átomos. E eram de formas simples, onde possuía uma série de círculos com linhas, pontos e letras dentro, que representavam cada elemento químico. Mais tarde, foram substituídos apenas pelas iniciais dos elementos. Então, tá aí na representação, o hidrogênio era uma bolinha com um pontinho dentro, o carbono, ele era uma bolinha toda preenchida, o alumínio era representado por uma bola com 4 bolinhas preenchidas dentro, e assim vai. O modelo atômico e fórmulas químicas. Nós já vimos na aula passada que os modelos é uma representação por imagem para que entendamos a realidade. Então aí vemos o modelo de agregados atômicos. Na primeira foto, à direita acima, nós vemos bolinhas brancas ligadas na bolinha vermelha. Esse é um tipo de modelo atômico de agregação. Um exemplo que a gente tem é da água. Nós sabemos que a água é constituída por dois átomos de hidrogênio mais um de oxigênio, onde concluímos que na agregação dessa substância há 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Aí do lado, embaixo, acima da minha foto, então tem a imagem do nosso modelo atômico da água, onde tem o átomo de oxigênio representado em azul, ligado a 2 átomos de hidrogênio, onde a agregação desses átomos ele dá origem à água. E aí tá mais algumas fórmulas e os seus significados. Essa imagem eu peguei no nosso livro e que mostra algumas fórmulas químicas de algumas substâncias, às vezes conhecidas por nome, mas a gente não sabe a fórmula e nem qual é o significado delas. Então, a primeira substância é o dióxido de enxofre, onde a fórmula é SO2,
onde tem um agregado atômico constituído por um átomo de enxofre e 2 de oxigênio. O ferro, a fórmula química dele é o Fe. Ele é constituído por 2 átomos de ferro, no caso dos metais, o símbolo do elemento coincide com a fórmula da substância. O metano, ele possui a fórmula de CH4, onde o agregado atômico é constituído de um átomo de carbono e 4 de hidrogênio, por isso CH4. Nitrogênio, a fórmula do nitrogênio é N2. O agregado atômico, então, é constituído por 2 átomos de nitrogênio. E aí nós vamos ver como que acontece as transformações das substâncias. Quando nós falamos de transformação, a primeira coisa que às vezes nós pensamos é transformação, mudanças. Então nós relacionamos o processo de transformação com mudanças. E essas transformações, essas mudanças, elas podem ser físicas ou químicas. Nas transformações físicas, são aquelas que ocasionam alterações no arranjo dos átomos, ou seja, não formam novas substâncias. Botei em negrito, fica a dica. Transformação química são transformações que ocasionam rearranjo de átomos, gerando novos agregados atômicos, ou seja, essas transformações levam à formação de novas substâncias. Então, sempre tenham isso em mente. As transformações das substâncias físicas, elas não formam novas substâncias. As transformações químicas, elas formam novas substâncias. E aí, vamos para transformação química. As transformações químicas, elas são representadas mediante o uso do símbolo dos elementos e das fórmulas das substâncias. Por exemplo, a água. Mais uma vez, eu peguei a água, a gente já conhece ela bastante, a fórmula dela, que é H2O. Pegamos uma molécula dessa água, a molécula de H2O, e passamos pelo processo de eletrólise, que nós vimos semana passada que era eletrólise. Quando nós fazemos isso, passamos essa água, fazemos o processo de eletrólise da água, nós estamos decompondo a água. E essa decomposição da água origina 2 moléculas de 2 átomos de hidrogênio, tá vendo aí? H2, então são 2 átomos de hidrogênio. E 2 moléculas de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Então, se está O2, são 2 moléculas de oxigênio. Onde o oxigênio é simbolizado na bolinha vermelha e o branco simbolizado como o hidrogênio. Então, todas as vezes que a gente pedir para vocês, ou que vocês verem numa questão ou numa avaliação, representação de equação química, vai mostrar a reação completa. Então, tem aí a água líquida, ela vai passar por um processo de eletrólise, vai sofrer a água, vai passar por um processo de eletrólise e ela vai originar 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então, aqui no nosso modelo, essa é uma molécula de água, tá vendo? Um oxigênio em vermelho ligado a 2 moléculas de hidrogênio. Quando passa pelo processo de eletrólise, dá uma formação de 2 átomos de hidrogênio da bolinha branca com 2 átomos de oxigênio. Aí você deve estar se perguntando,
Mas, professora, lá no meu reagente, que é a água, eu não tenho somente um átomo de oxigênio? Como é que no meu produto apareceu 2 átomos de oxigênio? Bem, quando a água passou pelo processo de eletrólise, ela formou 2 átomos de oxigênio. E aí, essa reação, vocês veem que ela não está mais balanceada, Então, ajustes devem ser feitos para igualar o número de átomos de cada um dos elementos químicos dos dois lados da equação. Então, o mesmo número de átomos que tem nos reagentes são os mesmos números de átomos que tem que ter no nosso produto. Bem, balanceamento, então, o que é o balanceamento da equação química? O balanceamento, ele consiste em colocar números inteiros, denominados coeficientes, diante das fórmulas dos reagentes e produtos. É importante, mas para que isso é importante? Por que eu tenho que balancear essa equação? É importante para garantir que durante as transformações que vai ocorrendo, não ocorra o rearranjo dos átomos e que eles se conservem. Então, é importante fazer esse balanceamento para garantir que na hora que essas moléculas vão ser transformadas, ocorra o rearranjo dos átomos certinhos e que esses átomos eles se conservem. Então, aí, nos reagentes, na primeira imagem à esquerda, vocês têm aí os reagentes. Outro exemplo que eu peguei mais uma vez da nossa água. Então, tem aí 2H2O se transformando em 2 moléculas de hidrogênio mais 2 moléculas de oxigênio. Então, nos reagentes, quantos hidrogênios tem aqui no reagente? Concorda comigo que são 4? Por que 4? Porque o coeficiente aqui do hidrogênio, o H2, ele é multiplicado pelo número do elemento químico. Então, aqui vai ser 2 vezes o número do elemento químico. Então, são 4 moléculas de hidrogênio. Se eu estou multiplicando aqui o hidrogênio, eu também multiplico o meu oxigênio. Então, 2 vezes uma molécula de oxigênio, eu tenho 2 moléculas de oxigênio. Nos produtos, nós temos 2 moléculas de hidrogênio formado, mais 2 moléculas de oxigênio formados. Então, quanto que eu preciso para que essa equação fique balanceada? Se eu tenho 4 moléculas aqui, quanto que eu tenho que colocar aqui para que, multiplicando com o 2 do hidrogênio, para ficar 4? Não é 2? Se eu colocar um 2 aqui na frente do hidrogênio, das 2 moléculas de hidrogênio dos produtos, se eu multiplicar não dá 4? Então, já consegui fazer meu balanceamento. Aqui na reação de produto, na frente do hidrogênio eu coloco um 2. E quanto de oxigênio eu tenho que ter, já que no produto já originou 2? Se aqui nos reagentes eu já tenho 2 moléculas de oxigênio, eu preciso colocar mais algum númerozinho aqui? Não, né? Ele já está aqui marcando que ele tem 2 oxigênios, 2 moléculas de oxigênio. Então, na imagem à direita, ele já mostra a equação já balanceada. Então, a equação ficaria
dois elementos, 2H2O, que sofreu eletrólise e foi balanceado, onde duas moléculas de dois átomos de hidrogênio mais duas moléculas de oxigênio. Então, é importante visualizar que quantos átomos de oxigênio eu preciso ter para equiparar o lado do reagente. Outro exemplo de balanceamento das equações químicas é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio ele também passou por uma transformação química e originou o óxido de cálcio e o dióxido de carbono. Aqui está a fórmula de cada um. Então, o carbonato de cálcio, ele é o CaCO3 no estágio sólido. Depois que ele passou pelo processo de transformação, ele formou o CaO, também no estado sólido, mais o gás carbônico, que é o CO2, na forma gasosa. Olhando para essa reação química que está acontecendo, esse balanceamento, ele está balanceado ou a gente precisa fazer o balanceamento dele? O número de elementos ele está iguais ou a gente precisa adicionar mais algum númerozinho aqui? Se você respondeu que a equação está balanceada, você acertou. Por quê? No lado dos reagentes, nós temos o CaCO3. Quando ele sofreu a transformação, formou o Ca e o O. Então, a gente tem uma molécula de cálcio aqui, uma molécula de cálcio aqui, nos reagentes. Quantos carbonos foram formados? Nos reagentes, nós temos uma molécula de carbono e lá no nosso produto nós temos uma molécula, um átomo de carbono. Lá no nosso reagente nós temos 3 moléculas, 3 átomos de oxigênio e quando houve a transformação, teve 3 átomos de oxigênio também. Então, essa reação, essa equação química, ela está balanceada, a gente não precisa mexer nela. Vamos lá. Quero muito que vocês anotem isso, que isso é muito importante. São regras para efetuar o balanceamento das equações químicas. Então, a primeira regrinha é: você precisa escrever a equação química representado na fórmula dos reagentes e dos produtos. Então, teve na questão falando para balancear, você vai escrever a primeira reação química dizendo identificando quem são os reagentes e quem são os produtos. Segunda regra: registrar a quantidade de átomos de cada um dos elementos envolvidos no processo inicial, ou seja, envolvidos nos reagentes, e registrar a quantidade de átomos que está envolvidos no processo final, nos nossos produtos. Terceira regra: iniciar então o acerto de coeficientes escolhendo um elemento por vez. Geralmente, quando a gente vai fazer o balanceamento de uma equação química, a gente inicia ou pelo átomo de carbono ou pelo átomo de hidrogênio. Aí, eu coloquei um exemplo para vocês de como acontece, como cai esse tipo de exercício em provas de concurso ou em avaliações afins. Então, a questão é: considerando-se a equação química não balanceada, ele deu aí a equação química não balanceada, magnésio mais HCl, dando origem a
MgCl2 mais hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio. E admitindo-se num balanceamento o coeficiente de 6 para cada produto. O coeficiente de cada reagente será respectivamente, e ele dá aqui as opções de você marcar. Então, vamos destrinchar essa questão. Primeiro, ele te dá o balanceamento, a reação química, a equação química não balanceada. Então, eu coloquei aqui para vocês embaixo a equação, repetir para vocês a equação química não balanceada. Nossa primeira regra, vamos voltar lá. Primeiro, então, eu escrevi a equação química representada na fórmula dos reagentes e dos produtos. Depois, a segunda regra qual era? Registrar a quantidade de átomos, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Então, eu peguei aqui embaixo, reagente. Quanto de magnésio tem no meu reagente? Um só. Quanto de hidrogênio que eu tenho nos meus reagentes? Um átomo de hidrogênio. Quantos átomos de cloro eu tenho nos meus reagentes? Eu só tenho um. Então, eu coloquei um. E nos meus produtos? Quanto tem cada um? Então, vamos lá para a reação dos produtos. Então, de magnésio eu tenho 1. E cloro, quanto que eu tenho de cloro? Eu tenho 2. E quanto que eu tenho de hidrogênio? Eu tenho 2. Então, eu obedeci aquelas regrinhas. Só que na questão, ele fala que o coeficiente 6 vai para cada produto. Então, lá na resolução, eu coloquei para vocês, coloquei a equação química, e lá na parte dos meus produtos, eu coloquei o coeficiente 6 na frente. Foi o que ele deu, o dado que a questão me deu. Então, eu tenho que colocar 6 na frente do primeiro e do segundo. E ele pede para você achar o coeficiente de cada reagente. Do produto, ele já deu que é 6. E o do reagente, qual que é? Então, o que você vai fazer? 6 vezes 1 de magnésio, lembra? No produto só tem 1. Então, 6 que eu coloquei em verde lá na reação dos reagentes, na equação dos reagentes. 6 vezes 2 átomos de cloro vai ser quanto? 6 vezes 2, 12. Então, eu vou lá na frente e coloco 12 de cloro. E, como ele também falou que eu tinha que colocar o coeficiente 6 no produto do hidrogênio, 6 vezes 2, 12. Então, eu vou lá e coloco aqui o 12 nos meus reagentes. Então, essa equação, ela tá totalmente balanceada. 6 magnésio mais 12 de HCl dá origem a 6 de cloreto de magnésio mais 6 de hidrogênio. Então, qual é a minha resposta? Letra C. É letra C, tá, gente? Aqui é porque desconfigurou, perdão, mas é letra C. Então, vai ser 6 de magnésio e 12 de cloreto de HCl. E aí, nós vamos para o modelo de Dalton e as relações de massas nas transformações químicas. Então, existem 2 modelos que são a lei da conservação de massas, que a gente já falou sobre elas, que diz que todos os átomos de um mesmo elemento químico apresentam a mesma massa e que nas transformações químicas os átomos não são criados e nem destruídos,
mas elas se rearranjam, dando origem a novas substâncias. Então, essa é a lei de conservação das massas. E a lei das proporções definidas nada mais é que ela estabelece que em uma reação química deve existir uma proporção constante entre as massas das substâncias participantes daquela reação ali. Bem, gente, eu sei que o tema é um pouco complexo. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não conseguiu compreender, é só anotar as dúvidas e tirar e passar para mim nas nossas plataformas, ok? Por hoje é só, bons estudos!